são. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Ezequiel, e demais servidores, agradecer a todos que estão participando de uma forma diferente, né, porque é o que o momento exige. Aí eu vou fazer a abertura oficial aqui, então, e nós vamos aí. Ok. Ok? Estamos reunidos. Ok. Ok, obrigado. Estamos reunidos para dar cumprimento que determina o parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o Poder Executivo demonstre em avaliação o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e agências públicas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos é composta por mim e pelos vereadores João Batista de Oliveira, Romar, Maurício Sérgio Rodrigues, Maurício Rafael, Vitor Porto Fonseca, Gonçalves e José Eustáquio de Faria. E agradecemos a secretária Marisa, né, por estar presente nessa audiência, e a Edna e demais vereadores que vão participar dessa audiência com a gente. Então, e agradecemos também as pessoas que estão nos acompanhando neste momento pelo Facebook. Né? Aí eu passo a palavra, então, para a Marisa, que é a secretária, né? E depois, assim, a Marisa pode passar para a Edna, a gente dá sequência dos trabalhos. Desde já quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando e também dos outros vereadores, demais vereadores que estão acompanhando e assistindo essa audiência. Marisa, passa a palavra para a Marisa, secretária. Aí, está com um probleminha na internet, né? A gente está dando para ver, mas a gente logo deve ser restabelecido. Estou aguardando o estabelecimento da conexão, né? Podemos aguardar um minutinho até restabelecer a conexão aí, gente? Vocês querem que a gente aguarde um minutinho?
Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim, Agora Marisa. Sim. Ah, então, a gente está aqui com o técnico da informática tentando arrumar nós, porque está dando problema, a nossa internet está caindo e também a gente está sem áudio. Mas eu estou aqui pelo meu celular e eu vou dar aqui, então, a audiência. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou Marisa, eu estou como secretária de Finanças, mas eu sou servidora efetiva, já tenho 23 anos de prefeitura e sempre trabalhei nessa área orçamentária e financeira do município. Também participará conosco nessa reunião a Edna, que é contadora, também já há anos na prefeitura, e o objetivo dessa audiência é a gente passar como está sendo a execução orçamentária e financeira do município. Os dados que nós iremos apresentar aqui hoje são os dados já da execução do exercício de 2021, primeiro quadrimestre deste ano, então já é da atual gestão. A gente precisa disponibilizar as imagens do material e dentro de uns minutinhos eu acho que a gente já consegue, o técnico está aqui, a gente já vai conseguir disponibilizar essas imagens. Oi, estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo. André, estamos ouvindo. Estou ouvindo, sim. Beleza, agora. Eu vou... Oi? Passa pra cá. Aí a gente vai. Estão me ouvindo? Como está aí o áudio? Estou ouvindo, sim. Ah, tá assim? Não, beleza. Então agora está tudo certo. Obrigado. Para ouvir? Então, a Maria já fez a apresentação, já falou. Mas ela fica à vontade, se ela tiver mais alguma coisa suplementar, e também pode passar a palavra para a Edna. Espera. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, estão ouvindo, Deus. Estão com a tela? Não entendi. Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu estou vendo se está só o relatório da audiência que eu os dados da pessoa. Isso, vamos ver na tela que a gente vai repassar agora. Beleza, pode passar então. Ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, então, a gente pede desculpas pelos problemas técnicos que a gente não contava que fosse acontecer. Como a Marisa também está com problema de áudio, eu e ela vamos dividir o mesmo espaço, mas porém a gente está de máscara. Então, a gente vai começar apresentando as informações financeiras. Nós vamos apresentar aqui hoje a execução orçamentária e financeira referente ao primeiro quadrimestre de 2021 e sempre comparando com o mesmo período, janeiro a abril de 2020.
A gente começa mostrando as disponibilidades financeiras que existiam em caixa da Prefeitura, da Câmara do IPREM, do FASER, na data de 30 de abril. A Prefeitura tinha em caixa 147.897.000, sendo que desse valor, 25.248 eram de recursos ordinários e 122.600.000 de recursos vinculados. A Câmara possuía R$ 1.582.902. O IPREM, 335 milhões, em aplicações. E o FASER, 6.718.000. Aqui na próxima tela, a gente mostra as metas bimestrais de arrecadação fixadas na LDO para 2021 do nosso município. A gente tem um orçamento, uma receita prevista de 601.900.000. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente trabalha com metas bimestrais de arrecadação. Então, no primeiro bimestre, estava previsto arrecadar 108.609.000. E no segundo bimestre, 92.175.000. No primeiro bimestre, a gente arrecadou 95.463. E no segundo bimestre, 101.435. Fazendo um total, até abril, de arrecadação de 196.898.000. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê lá no artigo 9 que quando a gente não consegue atingir a meta fixada na LDO para arrecadação em um determinado bimestre, o Poder Executivo, dentro de 30 dias, dos 30 dias seguintes, tem que limitar a despesa, limitar os empenhos. E como no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, a receita ficou frustrada em 12%, imediatamente foi limitado a emissão de empenhos através de do decreto 5.022, de março. E isso foi feito porque a gente tem que seguir à risca, o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se a gente chegar no final do ano e não cumprir as metas de arrecadação e não tiver feito essa limitação de empenho, ocorre-se crime de responsabilidade fiscal. Então, no segundo bimestre, aí a gente já conseguiu atingir a meta, até ultrapassou a meta. E quando ultrapassa a meta, aí a gente pode restabelecer, recompor as dotações de acordo com o que havia sido limitado. Aqui embaixo, nós temos a receita arrecadada da Prefeitura, 178.748.000. E do IPREM, 18.150.000, totalizando esses 196 milhões. No quadrimestre, se a gente considerar o quadrimestre, a receita ficou abaixo do previsto, a arrecadação em 1,94%. No entanto, se a gente comparar com o mesmo período de 2020, primeiro bimestre de 2020, ela foi superior a 11,24%. Até aqui tudo bem, gente? Pode continuar? Sim, Edson, pode continuar. Eu não ouvi bem. Então, aqui, nessa próxima tela, nós temos a análise da receita, desses
178 milhões que foi arrecadado pela Prefeitura. Esses 178 milhões, nós temos receitas ordinárias e receitas vinculadas. Então, para melhor entendimento, a gente sempre gosta de dividir essa análise da receita ordinária e depois da receita vinculada. Dentro dos recursos ordinários arrecadados, nós temos as receitas tributárias e as transferências. A receita tributária, né, nós temos o ITR, o IPTU, o ISS, o Imposto de Renda, o ITBI e as taxas. De maneira geral, a arrecadação atendeu às expectativas desse bimestre, se a gente for olhar um por um. Por exemplo, o ITR, né, ele não atingiu o que estava previsto. Mas, se a gente comparar com o do ano passado, até abril do ano passado, né, ele foi maior, 109%, arrecadando 111.446. De IPTU, a arrecadação foi pequena, porque o IPTU vence no segundo, se não me engano, em julho. Então, nós tivemos a arrecadação de 469 mil apenas. O ISS, 10.737. Arrecadamos 17% a mais do que até abril de 2020. O imposto de renda, 4.972. O ITBI, 4.780. Das receitas patrimoniais, nós arrecadamos 1.005.000, né? E de receita de serviços, 241 mil. As transferências da União, o FPM, nós arrecadamos 2,24% a mais do que estava previsto, 33.943.000, e 19,97% a mais do que arrecadamos até abril de 2020. Outras transferências da União, aqui entra principalmente aquela receita do acordo da antiga lei Candir, né, que está sendo repassado para os municípios. Então, nós arrecadamos 290.706. De compensação financeira pela exploração de recursos naturais, 652 mil. As receitas do Estado. ICM, havia uma previsão de arrecadação de 31.500.000, nós arrecadamos 33.200.000. 5% a mais do que o previsto, e se em comparação com 2020, até abril de 2020, arrecadamos 29,3% a mais. O IPVA, tivemos uma arrecadação de 30.603.000, né? Estava previsto uma arrecadação de 35 milhões até abril. Então, arrecadamos 12% a menos do que a gente previu e também um pouco a menos do que a gente arrecadou até abril de 2020. O IPVA 9,89% a menos, menor do que o que a gente arrecadou até abril do ano passado. O IPI, 425.624. Também 11% a menos do que a gente previu, mas ficou maior do que o que a gente arrecadou até abril de 2020, em 55%. Multas e juros, né? Nós arrecadamos 200.591, restituições, indenizações 707.000, e da dívida ativa nós arrecadamos 3.237.000, né? Havia uma previsão de arrecadação de 3.042, nós arrecadamos 6,42% a mais. Então, tirando a contribuição para o Fundeb, né, que é automática,
a gente arrecadou de recursos ordinários até abril de 2020, 59.492. Isso dá 13,92% a mais do que o arrecadado até abril de 2020 e 2,19% a menos do que o previsto no geral. Edna, Oi. antes de você passar para a receita vinculada, eu gostaria de fazer alguma consideração sobre a receita. Como nós temos vários vereadores novos na Câmara, eu quero falar o seguinte: a receita, ela é o recurso, é o dinheiro que entra no caixa do município e que a gente tem o ano inteiro para arrecadar esse dinheiro. E a gente tem a arrecadação própria, que basicamente é o IPTU, é a gente que cobra da população, né? O IPTU, o ISS, o ITBI, taxa. Então, esses são, assim, os nossos tributos, carros-chefes mesmo. Que a gente fala receita tributária. E as outras receitas mais significativas para a gente são as transferências da União e do Estado. A da União é o FPM e do Estado o ICM e o IPVA. O recurso ordinário, receita ordinária, ela é dinheiro que entra aqui no caixa do município e ele pode ser gasto para qualquer finalidade. Eu posso pegar esse dinheiro, eu posso pagar folha de pagamento, eu posso fazer obras, qualquer despesa eu posso pagar com esse recurso ordinário. Só que 25% tem que ir para a educação e 15% tem que ir para a saúde. Então, e também tem a formação do Fundeb, que é o recurso destinado para a educação. Então, a gente analisando a receita ordinária, primeiro bimestre, Eu acho que o som da Marisa, a internet dela deve ter caído novamente. Tá, se você quiser continuar, depois assim que ela quiser entrar, ela pode entrar, mas... O que ela está tentando explicar, né, a diferença entre recursos ordinários e recursos vinculados. Só vou tentar complementar o que ela estava falando. Os recursos ordinários, né, são aqueles de livre aplicação, né? Dentre eles, nós temos as receitas tributárias e os repasses da União. No entanto, né, essas receitas, quando a gente arrecada, obrigatoriamente a gente tem que aplicar 25% para a educação e 15% para a saúde. Então, quando você arrecada IPTU, quando você arrecada ISS, ou quando chega a transferência do FPM, esses recursos já chegam com esses percentuais definidos. Tirando saúde e educação, o que é ordinário, você pode aplicar onde houver necessidade, né? Agora, Oi? Voltou? Ah, tá. Eu só queria complementar aqui, a nossa receita tributária, a nossa receita ordinária, arrecadação boa, no primeiro trimestre temos que fazer limitação de incêndio, porque a receita não comportou conforme adequado, mas no segundo trimestre ela já deu uma recuperada. E quanto à receita tributária, essa frustração que nós tivemos se deu muito em função, nós forçamos a urgência, a de arrecadação de algumas taxas e do ISS anual. Esse vencimento ele se dá em abril,
foi um incentivo, né, que o prefeito achou prudente fazer a prorrogação do vencimento de algumas taxas, taxa de licença de localização, de inspeção sanitária, de ocupação de logradouros, o ISS fixo anual. Então, foi uma forma do executivo contribuir para toda essa questão da crise, né? Se a gente tiver esses vencimentos, vão se dar agora em junho, e eles teriam se dado no primeiro em abril. Então, essa que a gente tem, a parte tributária, ela se deve muito à questão do decreto que o executivo, né, fez a prorrogação para dar um prazo maior para as pessoas terem condições de pagar esses tributos. Você pode continuar, Edna. Ok. Nas receitas vinculadas, que são aquelas que têm destinação específica, né, nós temos as receitas de contribuição, onde a principal receita é a de iluminação pública, que nós tivemos uma arrecadação de 3.408.000. Nós temos também essa receita patrimonial aqui, que são a aplicação de recursos, dos próprios recursos vinculados, 140.389. Das transferências vinculadas, né, da União, nós temos o SUS, o Fundo de Assistência Social e o FNDE como as principais transferências. Do SUS, havia uma previsão de arrecadação de repasse do SUS para o Fundo Municipal de Saúde de 28.400.000. Desse valor, foram repassados 25.124.000. O que dá 11,53% a menos do que o valor previsto. E, se comparado também com 2020, também ficou menor. No ano passado, até abril, o SUS repassou 28.400.000, né? Então, 11,67% a menos. O Fundo de Assistência Social repassou somente 98.223. O FNDE 1.311.000. O Estado, nós temos as transferências, os repasses da CID, tem as transferências Fundafundo da Saúde também, e a CID, né, repassou somente 30.230. O SUS repassou 12.318.000. O SUS repassou bem mais, quase que o dobro do que a gente havia previsto, o Fundo Estadual de Saúde. E também, até abril do ano passado, ele havia repassado somente 3,5 milhões. Então, até abril desse ano, né, nós recebemos 12.318.000 só do Fundo de Estado da Saúde. O Fundeb teve um repasse de 17.416.000. Esse valor está acima do que a gente havia previsto em 20,35%. E com relação a 2020, né, está maior também, 31%. Né? Aqui o Fundeb, a gente está recebendo ainda as parcelas referente a 2018, que o governo do estado não repassou na época. Então, a gente está recebendo em torno de 330.000, são mais de 20 parcelas. Então, a gente começou a receber o ano passado, vai esse ano, e mais um pedaço do ano que vem, recebendo esse atraso de 2018. Tem as pequenas doações aqui ao Fundo do Idoso, ao FIA, para enfrentamento do Covid, mas são receitas menores. A multa de trânsito teve uma arrecadação até abril de 2021 de 912.000.
e ela foi menor do que a arrecadação até abril de 2020. Até abril do ano passado, a gente tinha arrecadado 1.087. Restituições, pequenas indenizações, 145 mil. A ZEV teve uma receita de 4.434. De operação de crédito, né, agora já nas receitas para investimento, nós tivemos 584 mil e transferências de capital para aplicação em infraestrutura, 5.058 mil. Isso dá um total arrecadado de recursos vinculados de 119.255. 14,12% maior do que o arrecadado até abril do ano passado e, de acordo com a previsão, superou em 1,56%. Aqui nesse gráfico é só para a gente ter uma ideia de como que é a composição da nossa arrecadação. As transferências, né, do FPM representa 15% de tudo que a gente arrecadou até abril. As transferências do SUS representam 14%. As demais transferências representam 22%. O Fundeb representa 10% e o ICM representa também 15%. E a receita própria, que são os impostos municipais, representa 15% de tudo que foi arrecadado até abril. Com relação à despesa, como a gente prevê a receita, a gente fixa a despesa também, né? Fazemos o cronograma de desembolso e nos 4 primeiros meses desse ano, né, estava fixado uma despesa de 139.199 para a prefeitura, para o IPREM 25.402 e para a Câmara 5 milhões. Do que estava fixado, né, como despesa, né, o que foi realizado? A gente empenhou 111.097 mil na prefeitura, o IPREM empenhou 14.278 e a Câmara 3.392. Então, foi 24% a menos do que estava fixado, né, como despesa para o primeiro quadrimestre, e 5,35% a mais do que o empenhado no primeiro quadrimestre de 2020. Assim como a gente dividiu a receita em ordinário e vinculado, a despesa também. Aqui a gente trabalha com a despesa liquidada. O que é a despesa liquidada? É aquela despesa que já ocorreu de fato, né? Ela já foi empenhada, o serviço já foi prestado e só falta a fase de pagamento. Então, é a despesa que realmente ocorreu, despesa liquidada, até abril de 2021. Aqui a gente tem o gasto da despesa ordinária por secretaria, né? Assim, no geral, a gente pode verificar que uma contenção de despesas, né, com recursos ordinários em todas as secretarias, comparando com o primeiro quadrimestre de 2020. Aqui só recurso ordinário. Totalizou 32.811.307. Com recurso vinculado,
Nós tivemos uma despesa liquidada, vamos passar a tela aqui, de 78.285. Aqui, a despesa maior, né, não poderia deixar de ser, com saúde, 29.093, e dentro dos 15%, né, que seria o que a prefeitura tem que aplicar de recursos próprios dela, pelo menos 15% dos impostos e transferências, né, ela aplicou 27.211.000. Deu um percentual de 4,71% a mais do que o primeiro quadrimestre de 2020. E educação, 8.533.000, né? Foi menor porque a gente sabe que, né, as escolas, devido à pandemia, não estão funcionando presencialmente, então diminui bastante o gasto com educação. No entanto, né, está tendo a aplicação dos 25% que a prefeitura deve aplicar de transferências e impostos, né, deu 6.718 até abril de 2021. Obras públicas gastou 3.587, são recursos vinculados a convênios, né, de infraestrutura, e o trânsito, 983.000, que basicamente são recursos da multa de trânsito, né, que ele gasta dentro dessa despesa vinculada. Nessa outra telinha, esses 111.097.000 que a prefeitura gastou, né, a gente trouxe por natureza de despesa, né? Pessoal em cargos, desses 111 milhões, 64 milhões foi com pessoal. Com pagamento de parcelamentos, que a gente chama de amortização da dívida, 3.872. Serviço de terceiro, tanto pessoa jurídica como física, 18.230. Com material de consumo, 5.134. Substituição de mão de obra, 3.900. Auxílio alimentação, 6.430. Obrigações tributárias, 1.663. Subvenções e auxílios, 422.000. Obras, 697.000, materiais permanentes, 720.000 e outras despesas correntes, 5.916. Aqui, nós temos essa mesma despesa de 111.097, demonstrada por função de governo. A gente pode observar que dos 111 milhões liquidados até abril de 2021, 50,69% foi com saúde e com educação 14%. E então, assim, e as demais funções somaram em torno de 35%, né? Porque saúde 50%, mas educação quase 15%. E o restante em torno de 35%. Com relação aos restos a pagar, a gente tinha inscrito em 31 de dezembro 27.174.000, sendo da prefeitura 23.782.000 de restos processados. Desse valor, né, foram pagos 22.082.000,
foram cancelados 20.350, ainda tem 1.814 a pagar. Dos restos não processados, a gente tinha de 2020 uma inscrição de 47 milhões. Foram pagos 22.396, foi cancelado 6.500.000, porque foram despesas que não ocorreram, né? O resto não processado é aquele que a gente faz o empenho e fica guardando a prestação do serviço ou a entrega do produto. Se ocorrer, ele passa a ser um resto processado, e ocorre a liquidação e depois o pagamento. Se a despesa não ocorrer, a gente cancela, que é o caso que ocorreu aqui. Por isso que tem esse valor de 6.500.000 cancelado, porque foram despesas que não se efetivaram. E ainda resta 27.400.000. Isso aqui, a maioria são obras, né, que passam de um exercício para o outro, e que à medida que vai efetivando, vai liquidando e vai pagando. Então, por isso que fica esse resto necessário com passando de um exercício para o outro. Edna, Oi. volta, só um minutinho. Só para informar, assim, o que é o resto a pagar, né? O resto a pagar é a dívida a curto prazo do município. Então, essa gestão, ela assumiu de restos a pagar, né, a dívida a curto prazo, ou seja, despesas que já estavam na tesouraria para serem pagas, ou fornecedor, ou o servidor, a gente tinha, em 31/12, 27 milhões a serem pagos, né? E o que compunha essa dívida? Era basicamente a folha de pagamento, que ela gira em torno de 13 milhões, e as despesas de contrato do mês de dezembro, porque a gente fecha o dezembro e paga em janeiro. Então, aqui a gente tinha prestadores de limpeza pública, a gente tinha Copasa, CEMIG, telefonia, tinha os prestadores na área da saúde. Então, aqui a gente percebe que essa dívida a curto prazo, que a gente assumiu em janeiro, né, basicamente em torno de 27 milhões, nós pagamos 25 milhões e cancelamos 20 mil. Então, tem a pagar 1.800.000. E esses restos a pagar não processados, eles são uma dívida a curto prazo, mas que a maioria, como a Edna falou, são referente a obras, que a gente tem contrato, a gente tem expectativa de vinda de alguns recursos que são vinculados e que o pagamento vai se dando conforme a execução da obra. Então, esses restos a pagar, eu quero que fique bem claro que é a dívida do município a curto prazo. É a que o município tem que ter dinheiro no caixa mesmo, na tesouraria, para pagar a nota fiscal o mais rápido possível. Agora, a Edna vai demonstrar a tela da dívida a longo prazo, que é a nossa dívida fundada. Então, a dívida fundada é a dívida de longo prazo, que tem origem nos parcelamentos e na captação de recursos através de amortização de crédito. E essa amortização dessa dívida, né, é mensal. Com o IPREM, no momento, nós temos 5 parcelamentos, que o saldo deles, em abril, 30 de abril, é 13.264.000. Com o BDMG, né, temos uma dívida de 3.300.000, com o Banco do Brasil, 4.904.000, com a Receita Federal de INSS, nós temos 233.000, e de PASEP, 634.961. E com a Caixa,
temos 10.789 de dívida a longo prazo com amortização mensal. Essas dívidas estão com os pagamentos mensais em dia, não tem nada atrasado. O município tem conseguido honrar os compromissos no longo prazo também, e o saldo devedor em 30 de abril dessa dívida de longo prazo é 33.127.000. A respeito dessa dívida fundada, eu quero fazer uma consideração. Essa, como a Edna explicou, ela é uma dívida que o município contrai e paga-se essa dívida a longo prazo. Geralmente, em 5 anos, isso aqui são empréstimos que são feitos através da Caixa Econômica, do BMG, e geralmente elas são para fazer investimentos, ou aquisição de máquinas, ou pavimentação de ruas, drenagens. Aqui, os vereadores terão que ter um olhar mais alinhado assim, com a administração, porque toda dívida fundada, ela tem que ir ao legislativo. O legislativo, ele tem que analisar o projeto de lei, para qual finalidade vai ser essa contração de dívida, quanto tempo, se vai ter recurso para honrar essa dívida a longo prazo, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade financeira do município. Então, a gente no decorrer da gestão, né, quando chegar os projetos de lei, tem que analisar direitinho, sentar com o executivo e avaliar a viabilidade, né, dessas proposições, porque essa dívida fundada, o município geralmente ultrapassa a gestão para pagá-la. Então, isso aqui é um ponto que tem que ter um olhar. A gente tem que ficar bem atento, tanto executivo quanto legislativo. Aqui, a gente demonstra a aplicação dos percentuais constitucionais em saúde e educação. Com saúde, né, o município tem que aplicar pelo menos 15% dos recursos arrecadados com tributos e com as transferências. Até abril de 2021, né, a gente aplicou 27.211.000, que dá um percentual de 22,4% dessa receita, base de cálculo. Né? Até abril de 2020, a gente tinha aplicado 24% e até abril de 2021, a gente já aplicou 22,4%. Com a educação, 25% dos tributos e das transferências, que é obrigatório a aplicação. Então, quando a gente arrecada, quando a gente mostrou lá a receita, né, a arrecadação, a gente já mostra também a destinação para saúde e educação. Né? No momento que arrecada, a gente já faz essa divisão, que é obrigatória. Então, em educação, né, a gente aplicou 26.378.000, que dá 21,71% até o momento. Até o final do ano, né, a gente tem que comprovar a aplicação de 25%. A respeito desse gasto de educação, eu acho que é sabido, né, pelos vereadores, nesse primeiro início de ano, nesses primeiros meses, já tiveram ações do Legislativo acompanhando a aplicação dos recursos da educação. Eu só queria salientar, né, que o Executivo está fazendo todo o esforço para gastar os recursos da educação. A gente sabe que a principal demanda na área da educação são as reformas, são as construções, e a gente está demandando projetos para fazer as licitações,
mas assim, o ano passado nós tivemos muita dificuldade, né, para gastar o dinheiro, porque não saíram as reformas e as obras. E nós tivemos até polêmicas mesmo com conselhos. Então, esse ano, a gente precisa também agilizar mais o gasto da educação. Se o ano passado já foi apertado, e no primeiro quadrimestre nós já tínhamos percentuais de 23%, esse ano nós estamos aquém, nós estamos 21%. Então, nós precisamos, né, e assim, tem toda uma equipe, o prefeito já mobilizou vários, né, servidores para a gente alavancar os gastos da educação para não corrermos riscos de não aplicarmos os recursos. Com relação à despesa com pessoal, até abril de 2021, nós gastamos 46,62% da receita corrente líquida. O que significa isso? Primeiramente, a despesa com pessoal, né, é um ponto muito importante das metas fiscais a serem observadas, porque a gente sabe que o limite é 54%, o município não pode gastar mais do que isso para não ocorrer em penalidades. E como que é apurada essa despesa com esse índice? Né? A gente considera sempre os últimos 12 meses. Então, para fazer o cálculo em abril de 2021, a gente reporta a despesa e a receita corrente líquida de maio de 2020 a abril de 2021. A receita corrente líquida é ajustada porque quando a gente recebe recursos de emendas parlamentares, pode ser individuais ou de bancadas, a lei manda a gente deduzir essas receitas, elas não compõem essa base de cálculo. Então, por isso que a gente chama de receita corrente líquida ajustada. Nós tivemos uma receita corrente líquida, então, de 520 milhões. E a nossa despesa com pessoal, nos últimos 12 meses, né, alcançou o total de 242.686, o que dá esse percentual de 46,62%. Se a gente, para fins gerenciais, se a gente não considerasse também o auxílio financeiro que a gente recebeu o ano passado, que entrou na receita corrente líquida, que está em torno de 25 milhões, nós teríamos uma receita corrente líquida de 494 milhões. Isso eleva o nosso índice para 49,04%. Então, se a gente não estivesse contando com esses auxílios financeiros na receita corrente líquida, o município já teria ultrapassado o limite de alerta, que é 48,6%. E a lei de responsabilidade fiscal fala que quando a gente alcança esse percentual, né, o município tem que fazer contenções, porque ele não pode atingir o limite prudencial, que é 51,30%, porque quando alcança esse limite prudencial, aí ele já tem que tomar medidas para diminuir a despesa, para não atingir e nem ultrapassar o limite permitido de 54%. A gente sabe, né, que o município foi obrigado a contratar bastante pessoal para trabalhar no enfrentamento da Covid. E isso é que está elevando o nosso índice de pessoal. Então, assim, se a gente conta também com o crescimento da receita para fazer face a esse gasto de pessoal. E se a gente tivesse hoje, em 31 de dezembro, né, o nosso índice seria esse, 49%. Então, a gente estaria um pouquinho apertado. Mas eu acredito que,
como a Receita está tendo um comportamento favorável, né, a gente vai conseguir chegar no final do ano dentro do limite permitido. Mas é um dado, né, que merece toda a atenção. Aqui a gente tem a composição da despesa com pessoal. Esses 242 milhões foi distribuído da seguinte forma: pessoal ativo, 206 milhões 855, despesas com contrato de terceirização, 13 milhões 463, pessoal inativo, são os aposentados e pensionistas, 42 milhões 837. A gente pode deduzir, né, essas demissões, o incentivo de demissão voluntária, 1.443.000, inativos e pensionistas pagos com recursos do Instituto, porque hoje nós temos inativos pagos com recursos do Instituto e com recursos da Prefeitura. Então, o que é recurso os inativos pagos com recurso da Prefeitura, a gente não deduz. Mas o que paga com recurso do Instituto, a gente deduz, 18 milhões, que dá os 242 milhões. Aqui nós temos a apresentação do resultado primário, né, que também é uma das metas, né, estabelecidas na LDO. A gente tinha uma meta estabelecida de um déficit primário de 47 milhões, e até abril nós tivemos um superávit de 46 milhões. Esse resultado primário, ele é importante porque, através dele, a gente vê o comportamento da receita e da despesa, e a gente vê se tudo que o município está arrecadando, né, é suficiente para saldar os seus compromissos e fazer face a novas dívidas, a novos compromissos futuros. Então, esse superávit é porque a receita, né, considerando todas as receitas do município e todas as despesas, a receita foi maior em 46 milhões, né? Então, até abril, a gente está conseguindo cumprir o resultado primário estabelecido na LDO. Aqui nós temos o cálculo também do resultado nominal, que também é outro dado, né, que tem meta estabelecida na LDO. Tem uma meta prevista de crescimento da dívida em 5 milhões e 600. Hoje, ela está zerada, porque se a gente considerar a dívida de longo prazo, que é os 33 milhões, em face de tudo que a gente tem de recursos disponíveis, né, nós temos mais recursos do que dívida. Então, por isso que o resultado é zerado, porque ela seria matematicamente negativa, né, porque nós temos mais recursos do que dívida. Então, também, isso é bom, isso também indica que o município, apesar de estar em calamidade pública, enfrentando pandemia, a gente está conseguindo também cumprir as metas previstas na LDO. Aqui um resumo da situação financeira do município em 30 de abril de 2021. Né? A gente sabe que em 31 de dezembro, né, a gente tinha superávit, a gente não tinha déficit, e esse superávit tem se mantido, né? Aqui nós temos as despesas liquidadas em confronto com as receitas arrecadadas, e o saldo foi positivo. Até abril de 2020, né, as receitas
estão superando as despesas liquidadas em 14 milhões. O que eu tinha para apresentar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, a gente está à disposição. Deixa a palavra aberta para os vereadores que quiserem manifestar, fazer um questionamento a ele, tanto a Marisa, pode ficar à vontade. Boa tarde, meninas, tudo bem? Aqui é o vereador Vitor Porto. Eu só queria saber a respeito dessa recomposição que foi sancionada, né, pelo prefeito, vai retroagir, logicamente, ao mês de janeiro. E o fato de fazer essa recomposição, ela mantém ao nível do teto ou ela ultrapassa? Como que ficou essa questão? Eu não ouvi, porque eu acho que o áudio aqui estava ruim, se vocês falaram. Sim, nós fizemos todas as previsões, a gente estimou a receita corrente líquida e fizemos as simulações do que seria o crescimento, então, da despesa. Essa despesa dividida pela receita, de acordo com a previsão que nós tivemos, jogamos um percentual da receita, ela vai se comportar. Mas isso vai depender, sim, também, né, de ações do executivo, porque se aumentar benefícios com gasto de pessoal, isso interfere. Terceirização, então, se for terceirizar contratos de licitação e que acarretar terceirização de mão de obra, impacta no índice, mas, assim, a gente, toda despesa, a gente tenta cercar e impactar ela para a gente ter a certeza que não vai extrapolar o índice. Perfeito, perfeito. Era só para ter um entendimento. E só a última pergunta. Vocês fizeram esse cálculo só para que eu possa ter ciência também de qual que é o valor mensurado dessa atualização? Qual que é o crescimento que ele se dá? Sim, eu vou até pegar a planilha aqui, Vitor. Olha, a correção, né, 5,45. Então, a gente tínhamos, na data base, dia 28 de fevereiro, sem o reajuste, o nosso gasto, né, considerando do mês e os 11 subsequentes, 239.867. Reajustando, o gasto desses 12 meses, ele passará para 252.940.523. Então, uma variação anual de 13.072.791,38. Mas isso assim, a gente pegando esse valor da folha de pagamento de fevereiro, e a gente sabe também que a própria folha de pagamento tem o crescimento vegetativo, que são os quinquênios, triênios, tem o pessoal da educação que também tem as questões de titulação. Então, a gente acompanha esse gasto de pessoal e se a gente verificar que vai se aproximar da situação de alerta, aí nós propomos ao prefeito, né, decretos de limitações de gastos dessa despesa de pessoal. E aí tem que acontecer, sim, corte na despesa com pessoal. Se a gente chegar na situação de alerta, aí a gente tem, se precisar, cortar hora extra, demitir contratos, cargos de livre nomeação e exoneração. Então, é uma vigilância constante. Entendi. Dentro da sua perspectiva de trabalhar aí por muito tempo nessa área orçamentária, o que seria, na sua visão,
melhorar dessa situação, principalmente com relação ao pessoal, porque a prefeitura ela não tem um plano de cargos e carreira, né? Você acha que talvez um posicionamento, talvez do executivo, fazendo um trabalho nesse nível aí, você acredita que geraria talvez uma economia maior ao município, trazendo outros benefícios para outras áreas? Como que você enxerga isso? Olha, Vitor, o Falcão entrou com uma proposta muito interessante, que nós, servidores aqui da casa, né, a gente sempre quis, né, reformas mesmo, reforma administrativa e maior benefício na questão de servidor, porque servidor, às vezes as pessoas têm a visão distorcida de que o servidor, né, não trabalha, é preguiçoso, mas a gente não pode generalizar. A gente sabe que nós temos maus servidores, mas nós temos muito bons servidores. E esses servidores, nós estamos perdendo muitos servidores por conta da questão de falta de atrativos para permanência no setor público. Essa reforma administrativa que o prefeito tem cobrado, tem analisado juntamente com empresas, está assim numa fase inicial, ela com certeza ela vai propor, né, algumas atualizações e algumas proposições de benefícios para servidor. Mas a gente sabe também que a gente não tem muita margem para expandir despesa. Então, vai ter que ter um trabalho muito inteligente, porque nós vamos precisar de reduzir a despesa com pessoal para permitir essa melhoria desse gasto pessoal. Um ponto que eu acho que é muito importante é a gente conseguir melhorar a informatização, a parte de tecnologia e sistema, porque a gente sabe que se a gente avançar esse lado, a gente vai demandando menos servidores. E aí, reduzindo esse gasto de pessoal, a gente consegue ter mais flexibilidade para a gente propor, né, melhorias, a questão de mérito para o servidor que tem produtividade. Então, o ponto, né, da modernização, o ponto, né, de rever cargos antigos, serem substituídos por ferramentas de tecnologia também, isso é interessante. E outro ponto também que é muito importante é porque quando faz a contratação de serviços por licitação, por exemplo, a Limpebras, que é a responsável pela nossa varrição, a Concerbras, que faz limpeza em prédios públicos, que faz coleta de lixo, a gente tem uma parte desse gasto que entra como gasto de pessoal. Então, precisa ter muito bem avaliado os cargos, se são necessários, porque se não forem, precisa extinguir para a gente dar margem para essas terceirizações. Todo mundo sabe que terceirização é benéfico, né? Na gestão passada, tinha-se a intenção de terceirizar a manutenção das estradas rurais. Só não foi possível porque a gente não tinha margem para gasto de pessoal. Então, a gente tem que ter uma gestão, sim, os gestores vão ter que quebrar a cabeça para a gente ter mais ferramentas e otimizar esse gasto pessoal. Maravilha. Inclusive, pelo visto aí, chega a quase que 40 e poucos %, né? A questão com relação ao pessoal, não é isso? Qual foi a porcentagem? 49, deixa eu ver aqui, 46,62% da receita. Então, a gente está muito, assim, próximo do alerta, a gente fica sem margem para aumentar servidores onde precisam, né? Então, a gente tem que dar
uma movimentada mesmo, treinamentos, porque servidor não tem como ficar acomodado com pouca produtividade. A demanda do setor público é muito grande. Então, tem que ter, sim, ações inovadoras para a gente conseguir ter uma melhor gestão. Fantástico, fantástico. Vamos pensar junto. Qualquer coisa, estamos à disposição aí para poder somar e refletir sobre isso, porque eu acho que é um tema primordial, né? Resolver essa situação aí para tentar mensurar onde pode ser mexido e melhorar, né? Como você mesma disse, trazer modernização, trazer eficiência, enfim. O setor público precisa se movimentar, porque são tantas as demandas, são enormes as demandas, e se a gente não for quebrar a cabeça, encontrar soluções, vamos permanecer no mesmo estágio e ficar sempre ali na berlinda, né? Próximo de estourar esse teto. O vereador quer fazer questionamento? E Marisa, você falando sobre você falando sobre a especialização das estradas rurais e não só no fez produtivo, mas e a cada dia a gente tem observado, que eu já conheço bem a equipe, né? Cada dia tem concentrado mais outro, e a equipe cada dia bem mais reduzida. Então, realmente, não tem que achar uma saída, né? Realmente, licença mais. E realmente não vai ter condição de ficar a equipe cada vez mais reduzida e o serviço cada vez perfeito. Né? Então, realmente, vamos ter que, realmente, tem que buscar um jeito de resolver isso, né? Vereador, a gente sabe, né, que precisa mais investimentos. Aliás, assim, não é só as estradas. A gente sabe das demandas de Patos, né? Tem muita ação a ser feita. A gente fica realmente, os secretários com as equipes, o prefeito, a gente fica tentando achar a melhor saída, a melhor atitude a ser tomada, porque a gente sabe que o dinheiro, ele é limitado, né? E assim, a receita, a gente não tem margem, né, de crescer receita para comportar essa despesa. Então, a gente fica muito de mãos atadas, né? Mas é o desafio de gestão, é a gente tentar achar saídas, soluções mais econômicas para ter um benefício maior para a população. Agora eu passo de novo a palavra ao outro vereador, para que eu queria manifestar, se aqui é o outro vereador que quiser manifestar, fique à vontade. Se não tiver mais nenhum questionamento, eu passo para a Ed, mas a Ed ou mesmo mais quiser fazer suas finais, se não tiver mais questionamento, eu quero agradecer aqui, né, a presença de vocês, que todos que nos acompanham neste momento, essas demonstrações. E eu queria perguntar só uma coisinha, Marisa, na sua opinião, que está na prefeitura há muitos e muitos anos, conhece muito bem as finanças do município, na sua opinião, apesar do ano típico que foi, o ano passado, e esse ano que vai entrando um ano atípico também, que essa pandemia que está nos afrontando, a situação, no geral, assim, no resumo da prefeitura, ainda está podendo considerar que ainda não é preocupante, é uma condição boa, não é isso? Na sua opinião? Olha, Carlito, essa gestão, ela assumiu a prefeitura numa situação muito mais confortável que outras gestões, porque nós entramos aqui e as contas estavam equilibradas. Então, nós não tivemos, no primeiro momento, várias dívidas a serem pagas. Está uma situação equilibrada, as receitas estão comportando até bem, porém, a gente sabe que a despesa, eu costumo falar assim, que aqui na prefeitura, a gente tem algumas grandes despesas, mas a gente tem várias pequenas despesas, e rapidinho, na hora que a gente soma, ultrapassa milhões.
E de milhão em milhão, a gente quebra uma prefeitura muito rápido. Em poucos meses, se quebra uma prefeitura. Então, hoje a gente está numa situação equilibrada, não temos dinheiro sobrando para expandir despesas, não temos. Mas, se a gente for contingenciando os gastos, é possível se fazer uma gestão bem feita e entregar a gestão de uma forma equilibrada também. Isso vai depender dos secretários que ordenam as despesas, do prefeito, né, de querer fazer, mas também observar as leis, que nós temos vários impedimentos. Um ponto, por exemplo, da Receita. A Receita é onde a gente consegue o dinheiro. Então, nós vamos fazer a arrecadação do IPTU agora no segundo semestre. A gente sabe que tem várias pessoas com dificuldade para pagar IPTU. E aí a gente recebe, né, demandas, tira multa, dá anistia, dá isenção para essa classe aqui, dá isenção para o comércio, Isso é tão delicado porque, assim, a maioria das pessoas não sabem que a gente não pode fazer isso legalmente, dar um benefício de uma redução de uma receita sem compensar o aumento de outra receita. Então, por exemplo, eu vou dar uma isenção para determinado contribuinte, mas eu vou ter que aumentar o tributo para outra classe. Então, assim, compensa a gente beneficiar um e prejudicar outro, né? Assim, falando uma linguagem mais popular e menos técnica. Então, nós temos muitas limitações de receita. A gente não pode abrir mão de determinadas receitas, porque senão é crime, sem a devida compensação dessa receita. E a mesma coisa despesa. Nós não podemos sair executando irresponsavelmente. A gente tem que pensar que a gente tem que executar as ações, mas dentro de um equilíbrio. Porque se a gente sair executando de uma vez, a gente vai quebrar o município e depois a gente não vai ter como nem pagar uma folha. E como que fica a área de saúde, outros servidores sem receber? Então, a gente tem que trabalhar com muita prudência. Mas o momento é, sim, de um equilíbrio, de muita atenção dos gestores. O Falcão tem muito essa percepção e passa muito isso para os nossos secretários. E a gente fica aqui nessa luta do dia a dia, tá? Para atender a população conforme ela merece. Porque a gente sabe que o povo precisa. Isso não é falta de saber, a gente sabe. Mas a gente tem limitações, é como na casa da gente. A gente quer fazer um monte de coisa, mas a receita, o salário do pai e da mãe é limitado. Mas, assim, se Deus quiser, né, com o apoio da população, com os vereadores, a gente vai, sim, conseguir fazer uma boa gestão, tá? Isso aí, Marisa, eu agradeço as suas explicações. Eu sei que você é uma pessoa muito eficiente, muito competente, e sei que você vai contribuir muito com essa gestão, sobre as outras, e nós precisamos, sim, de pessoas de funcionalismo para você, para sempre atento e fazer o melhor possível. Obrigado a você, obrigado a ele. Tivemos uma manifestação ali que eu ia falar, para deixar aberto aí, se não tiver, vamos encerrar. Eu que agradeço a Edna, que é a nossa técnica, excelente contadora, e agradeço a todos os vereadores. Eu sei que essa audiência não é fácil, a compreensão no primeiro momento, porque são muitas informações técnicas, mas no decorrer das outras audiências vai ficando mais fácil o entendimento. E nós estamos aqui disponíveis para esclarecer, pode mandar processo, ofício, que nós estamos aqui para esclarecer, tá? Eu agradeço e boa tarde a todos. Boa tarde. Tem mais a manifestação ou podemos encerrar? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam neste momento, nessa audiência, essa tarde, e agradecer mais uma vez a Marisa, a Edna,
e todas as pessoas que trabalharam no discutidor aí para ajudar vocês na internet também, que não estava fácil no início, né? Mas agradeço ao seu presidente, meus colegas vereadores e todas as pessoas que estavam assistindo pelo Facebook. E declaro encerrada a nossa audiência e muito obrigado a todos.